Ah, legal. Legal. E esse caso, doutor, me conta o caso para eu ajudar o doutor. O doutor já distribuiu a ação, né? Eu estou entrando aqui para acessar, mas como que foi? Como que o doutor conduziu esse caso? Reivindicatório. Vamos sim. Conta comigo. Você tem a peça fácil aí para mandar no WhatsApp? Tem? Eu quero, eu quero. Faz essa gentileza. Pode mandar no WhatsApp aqui do escritório, que aí que eu consigo abrir ela. Pode, conversou com a Camila. Ótimo. Que aí eu abro ela para você aqui. Pode mandar aí. Mais fácil. Pode mandar do jeito que for mais fácil para o amigo, não tem problema, tá? Se o doutor que Ótimo. Se o doutor quiser mandar em Word, pode mandar, que aí se tiver que alterar alguma coisa, já altero para o doutor, tá? Deixo prontinha.
Ótimo, vamos abrir ela aqui. A postura de fazer a ação reivindicatória ela é perfeita, né? A reivindicatória é uma emissão da posse. Emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Reivindicatória, eu já tive a posse em algum momento. Nada impede de fazer uma reivindicatória utilizando esse nome, sendo que você quer a posse pela primeira vez. Nada impede, você só precisa contornar dentro da peça e deixar claro que é uma emissão de posse. O pedido é uma emissão de posse. O mais correto é usar o nome emissão de posse. Quando nós usamos o nome de emissão de posse, é a nomenclatura correta. Mas nós temos um problema. Muitas vezes, se cai na mão de um juiz, uma juíza ruim, fraco, ele faz confusão. Ele, ela, o assessor, a assessora, porque a hora que ele olha, emissão na posse, ele vê a palavra posse, ele ou ela. E esse juiz acaba fazendo confusão. Pelo incrível que pareça, ele acaba confundindo com uma ação possessória. E é o que a gente não quer, porque a possessória é demorada, é traiçoeira, é cansativa. Então, a ideia é a gente sempre usar o quê? A petitória, que é mais leve, mais fácil de ganhar, a chance é maior, tem a súmula 487 do Supremo, que diz que numa discussão de posse prevalece o domínio, né? Então, vamos lá. Legal, legal. Ou seja, o doutor já trabalhou de uma forma... Ô juiz, não confunde não, hein? Infelizmente, né, a advocacia ela é estratégica, porque a gente lida não só com o caso, mas a gente tem que lidar de uma forma que a gente fuja com os erros do judiciário. Você vê que coisa? Não tem jeito. E nessa história todo mundo erra. Eu atendi um aluno na semana retrasada, ele ficou chateado, coitado. Ele e a esposa, os dois são advogados. Ele é aluno meu da pós e ela, engraçado, ela foi minha aluna na graduação. E eles fizeram uma ação linda de nulidade. Vai o juiz e sentencia, antecipa o julgamento e sentencia. Só que o pior não era isso, o pior é o que o juiz fez. O juiz colocou que o advogado cometeu um erro grosseiro de ter feito uma ação de embargo de terceiro. Eu falei para ele, falei para os dois, né? Falei, vamos para cima? Ele disse, vamos, professor, então tá bom. Aí fiz a reclamação, não tem, aí fiz uma reclamação no CNJ, ajudei eles, fiz um parecer por escrito para ajudar e fizemos um embargo, dizendo que é um erro grotesco por parte do juiz, que copiou e colou a sentença errada, porque ninguém se falou, né, em embargo de terceiro, mas em sim ação declaratória de nulidade. E eu estava conversando com eles, né? Já pensou, pega um cliente mal intencionado, quer desistir da vida, dá um tiro no advogado por causa de um imbecil de um juiz desse, né? É complicado. Vamos lá, estou abrindo já aqui, ó. Pega uma pessoa que está desanimada, ela pega, abre uma sentença dessa e fala, meu Deus do céu, contratei o advogado e o advogado errou a ação. E o coitado do advogado não errou a ação, ele acertou a ação. Né? É fogo, né? É difícil. Machuca. Dependendo do caso, dependendo da peça, machuca a gente, né? Claro, a gente leva pro pessoal, né? E o problema não é isso, o problema é que pega um juiz ruim, ruim de caráter, eu falo, não é nem ruim de serviço. Ele joga o doutor contra o cliente, ou melhor, o cliente contra o doutor. Isso dói, isso é perigoso. E eu vi que o doutor é todo expert, né, na formatação, uma formatação diferente aqui, né, doutor? Ah, legal. Tem que usar expertise, né? E de fato o processo é digital, permite isso, é real, né? É.
Legal. Eu gostei aqui que o doutor deixou muito claro que é uma ação petitória. Isso é muito importante. E mesmo assim, se o doutor quer ver o doutor perceber que o juiz ou a juíza está conduzindo o processo errado, quando ele marca, ele, ela, né, agenda uma audiência de justificativa ou justificação. A ação possessória tem que ter audiência justificativa ou justificação para saber se a posse é velha, se a posse é nova, se tem posse. A ação petitória não. Então, se o juiz marca uma audiência justificativa ou justificação, ele está fazendo confusão, está fazendo salada de fruta. Se acontece isso, o ideal é fazer uma petição e falar, excelência, com todo respeito pelo princípio da cooperação, não se trata de uma ação possessória. Foi agendada uma audiência de instrução justificativa e justificação, mas não é comum nas ações petitórias. Aí o judiciário ou eles marcam, que é o certo, se não tem ego, né? Agora, se pega um juiz que tem muito ego, juiz, ele vai falar, não tem a audiência, mas você deu o recado. Isso aí. Não tem nem o que falar. O doutor, como tem essa expertise, né, na formatação, deixa a peça até mais agradável, né? Muito legal. Fica mais bonito, né? Tá, normal. E eu imagino no PDF, né? Se já tá bonito assim, né, doutor? Preliminar, justiça gratuita. Não, acatou. E o doutor não quis agravar a decisão que deferiu justiça gratuita? Não valeria a pena? É que, se a gente parar para pensar, eu sempre falo isso para o cliente, sabe, doutor? O doutor pode usar essa justificativa também. Nós podemos agravar. E quando a gente agrava, a chance de conseguir a justiça gratuita é grande, entregando os documentos direitinho. Só que o problema é que para agravar é mais caro do que distribuir a ação, né? Então, você gasta mais. Esse caso aqui, ele seria interessante, se o cliente concordar em agravar, o agravo temos o prazo de 15 dias, precisaria ver se está dentro do prazo, né? Mas esse caso seria interessante agravar, se tiver fundamentação boa. Por quê, doutor? Porque o valor da causa é alto, né? É 700 mil. Então, o problema não é a taxa judiciária. O cliente pagou, dá até para parcelar, mas o problema é a sucumbência, né? Se dá algo errado, é a sucumbência. Parece que não, mas quando a gente advoga em justiça gratuita, é um alívio, porque perdeu a ação, não tem sucumbência. Ah, então
Bom, gostei. É muito organizado, a formatação, ela faz a diferença, muito legal. Mas o mais importante, né? O teor está muito bem organizado e a fundamentação corretíssima. Né? Que legal, gostei muito, doutor. Não tem nem o que falar, nem um ponto a acrescentar. Eu só não vi, na verdade, aqui a súmula 487. O doutor chegou a fazer menção da súmula 487 do Supremo? Essa tá. Ela como ela já está em andamento, mas não vejo. A peça está perfeita, bem feita, parabéns, viu? Mas para um próximo caso, ou se o doutor quiser, não digo na emenda, se tiver que juntar algum documento, né, razões finais, o doutor pode fazer menção. Importante mencionar para título de tutela de evidência. A tutela de evidência é aquele caso que a juíza pode antecipar o julgamento, né? Nesses casos é muito difícil acontecer isso, porque o caso tem uma prolação, né, dilatória de provas, então é mais difícil, provavelmente não vai acontecer. Mas pega um juiz que quer bater meta, um juiz que quer tá indo para outro cartório, tá subindo, tá virando desembargador, então ele quer bater meta, ele quer deixar redondinho, ele aplica isso, ele aplica uma tutela de evidência. Então, valeria a pena, talvez, lá nas razões finais, ou na réplica, né, o doutor deixar claro, excelência, é importante mencionar que temos a súmula 487 do Supremo, súmula 487, que diz, numa discussão de posse, prevalece o domínio. Então, ótimo. O doutor poderia pedir a aplicação da tutela de evidência, entendeu? Se o doutor fosse fazer na peça, se eu fosse ler a peça do doutor antes, eu aconselharia o doutor incluir em preliminar. O doutor já tem a preliminar de justiça gratuita, colocaria a preliminar 2, da tutela de evidência. O tema já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, conforme súmula 487. Diante disso, requer que seja julgado com base em tutela de evidência. Tutela de evidência é uma causa ganha, vamos dizer assim, um caso já resolvido, né? Não é simples o juiz aplicar, mas tem juiz que aplica, depende muito do tempo dele, é um sistema, tropa de elite, né? Então, se ele precisa resolver o processo, ele aplica. Então, valeria a pena. E quando o juiz não dá, se o doutor quisesse, poderia agravar, né? Então, teria matéria recursal. E se o doutor quisesse, em algum momento lá na frente, recorrer, recurso especial extraordinário é um motivo de pré-questionamento. Então, te ajudaria em várias situações, né? E até recursal. Mas nada impede do doutor mencionar lá depois, entendeu, velho? Na peça, né? Estrategicamente, quando o cliente tem condições de pagar os honorários e pagar a taxa judiciária, porque é uma outra ação, valeria a pena, né, fazer por fora, fazer uma ação de arbitramento de aluguel autônomo. Mas vai muito da situação do cliente, né? Às vezes ele já está apertado, não quer assumir outros honorários de outra ação, outra taxa judiciária. Então o doutor fez bem. Se o doutor sentiu isso no cliente ali, que não seria interessante fazer uma outra ação, fez dentro da tutela, né? Dentro da própria tutela, dentro da ação de missão. E nada impede, se for negada, ser feita uma ação própria, viu, doutor?
Pode sim. O único problema é que vão usar como matéria de defesa. Vão falar, o judiciário não deu. Né? Mas até aí, não é porque um juiz não deu, o outro não tem que dar. Né? Ou o próprio juiz for julgar negando. Né? Eu gostei muito da peça, da fundamentação. O doutor tem tudo para levar. Se o judiciário de fato estiver atualizado, não cometer nenhum erro, o doutor vai conseguir sucesso nessa demanda sim, viu, doutor? Legal, fez bem. Fiquei feliz de ver a ação, parabéns pela formatação, pela coragem de inovar. Eu sou muito a favor de inovar, né? Alguns colegas advogados começaram a usar QR Code, alguma coisa assim. Eu achei que ali o judiciário não está preparado para isso. Eles já nem leem a peça, né? Imaginem acessar o QR Code. Também acho, também acho. Apesar de ser uma... É, é. A, a gente precisa tomar cuidado para não cometer exageros, né? Mas o que o doutor fez é maravilhoso. Parabéns, arrasou. Muito orgulhoso, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Claro, claro. Já aluguei.
Nossa. Verdade. Você sabe, doutor, que, olha, é difícil, né? A nossa profissão, ela eu sempre, o doutor sabe disso. Eu atendi um advogado agora, a cliente e 2 advogados. Gente boa demais, todos, né? Todos educados. Mas olha que interessante, um imóvel, um sítio, não sei se dá para chamar de sítio, né? Porque não tem casa, não tem nada, só uma área rural. E começaram a invadir. Invadir normalmente aos finais de semana. Me parece que invadem, como é perto de um rio, para fazer uma festa. Me parece que é isso. Para fazer festa, para fumar, beber. E aí, parece que entraram em contato, né? Os vizinhos acabaram falando os nomes, cidade interior, cidade menor. E aí, entraram em contato, você não pode invadir meu imóvel, né? O imóvel a gente não está usando, não está frequentando já há muitos anos, ocorreram alguns falecimentos na família, mas vocês não podem, né, fazer isso. A gente vai continuar fazendo e tem outra. Se quiser que a gente não faça mais isso, então passa metade do imóvel para nós. Olha o absurdo. O advogado, né, falou assim, professor Júlio, eu oriento não entrar com ação, porque não tem posse nenhuma. Se eles fizerem o campeão, vai perder. Eu falei, doutor, o que eu penso? A gente tem que entrar com ação sim. Porque se eles entrarem com os campeões, como que a gente vai ter certeza que vão perder? Eu tenho os campeões no Brasil todo. Teve caso aqui no escritório que eu não juntei um documento, porque o cliente não mandava nada e ganhamos a ação. Fiquei contente pelo cliente e triste pelo direito, porque eu falei, meu Deus do céu, eu sei que é um sistema sujo, inclusive, mas, poxa, precisa ser tão descarado, né? Nem ler o processo, vou dar, eu vou perder, vai ganhar. Ou seja, tem que ler pelo menos a petição, ver se tem documentos. Então, o que eu quero dizer com isso, doutor? Poxa, eu acho que o advogado, a gente não tem que ter receio de fazer ação, não. E o doutor fez o que eu faria. Porque uma questão contratual... Faria. Uma questão contratual tem que ser resolvida, se eu quero mais aluguel ou quero menos, tem que ser resolvida através de uma revisional. Ou eu faço uma revisional, ou a outra opção era fazer uma ação de despejo, por denúncia vazia, quando o contrato ele passa a ficar por prazo indeterminado. Então você faria uma estratégia para falar, você pode desocupar. Quer fazer um acordo? Então faz um contrato novo, pode desocupar. Isso se a gente tiver um contrato de 3 anos, né? De no mínimo 3 anos. Então seriam 2 estratégias, ou fazer a revisional ou fazer a ação de despejo. A despejo, a ideia era ou ocorrer o despejo de fato, ou forçar uma renovação, um aditivo contratual, um acordo, ou seja, um acordo. Dessas 2 estratégias, o doutor optou pela revisional. Eu não vejo como uma estratégia errada. Mas se o contrato está vencido, né? Se fosse o caso, se é o caso, não faz mal. O contrato de locação vencido, ele passa a ser por prazo indeterminado. Então o doutor não fez nada errado, não. E não concordo com quem tem ali falado, e as pessoas gostam muito da palpite, e palpite no sentido de menosprezar, né? Você fez ação. Eu não vejo. Fizemos uma ação revisional num caso parecido. Na verdade, eu atuo muito também aqui no escritório. Tem escritórios de outros estados que eu faço a peça. Eles mandam para mim, pagam a peça e eles acabam utilizando a minha peça e acho que eles fazem isso, atuam em todas as áreas e fazem isso. Ou seja, advogada que vive assim, não faz peça nenhuma, paga para os especialistas em cada área. E ganhamos uma ação.
Ganhamos uma ação revisional nesse sentido. O contrato era indeterminado e houve uma sentença a qual obrigou a parte a pagar um aluguel maior. Então a estratégia do doutor não está equivocada. O que acontece hoje com o judiciário, o nível judiciário é muito ruim, é muito fraco, e as fatalidades jurídicas acontecem o tempo todo, viu, doutor? Então, eu sei, a gente se cobra muito, eu sei disso. Né? Com muito carinho, e eu sou muito sincero. Quando eu vejo uma situação que eu não faria, eu falo com um jeitinho, mas falo. Né? Falo porque eu quero o teu bem, quero o seu sucesso, eu estou aqui para te dar, fazer elogio quando dá para fazer, mas puxar a tua orelha porque eu quero o teu bem, quero o teu sucesso, eu não quero que você tenha dor de cabeça. Então você não errou a ação, não errou a ação, não errou a tese e não errou a estratégia. Quem te falou isso está muito equivocado. Eu sei, menosprezar, nada, né? Eu sei, claro. E a advocacia, ela é venenosa, né, doutor? Ela é venenosa. A advocacia, se a gente, por algum motivo, a gente pensa que errou a ação, errou a tese, pronto, a gente que tem responsabilidade, nós não dormimos direito, já dói o estômago, é uma realidade, né? Mas não, fique em paz, doutor, não foi isso que aconteceu. Revisional é para isso. Revisional é para, desse momento, é para usar um revisional. Existem estratégias diferentes. O doutor poderia ter optado por uma ação de despejo para forçar um acordo. Seria uma outra estratégia. Mas revisional pode ser feita. E foi bem feita, tenho certeza disso. Deve, eu estou aqui para te ajudar. Tá? É claro, verdade. Eu acho que a defensoria, a gente aprende muito. Né? Nós não somos remunerados da forma que merecíamos, né? Mas ajuda muito. Aí, a partir do momento que o doutor já tiver uma procura, o doutor perceber que começou a atrapalhar, é o momento do doutor sair e deixar para outro colega. Né? Que legal. Fazem um loteamento praticamente irregular, né? Quem vende está numa situação, né? Quem vende dessa forma acaba cometendo crime de loteamento, vai ter dor de cabeça. Quem compra não comete o crime, é o lado bom. E quem compra, não adianta ingressar com uma ação de obrigação de fazer, a adjudicação compulsória, porque não vai conseguir ter sucesso. A saída de quem compra, se quer ficar com o imóvel, é fazer uso capião para regularizar, o reurb. Ou se quer desistir do negócio, tem a opção de fazer a ação de rescisão de contrato com a tese de induzimento a erro. E se foi uma coisa muito feia, né, foi uma simulação, aí dá até para fazer uma ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda. Né? Então, teriam 3 opções aí para poder atuar nesse caso. Né? Ei, meu Deus.
É. É uma característica, na verdade é uma característica do Brasil, né? O Brasil 75% é posse no Brasil. A pesquisa revelou, o Ministério, 75%. Alguns estados chega até 82%. É muita coisa, né? É muito imóvel irregular, né? É. Não pode. Não tem, não tem. A posse ela passou a ter valor econômico. Então, o Supremo decidiu que a posse entra numa partilha de bens, a posse entra no inventário a título de reconhecer a posse, só que o inventário não vai regularizar o imóvel, o divórcio com partilha de bens não vai regularizar o imóvel, ou seja, tem valor econômico, conforme enunciado 492? Tem. Só que você não tem efetividade, né? Você não consegue regularizar em lugar nenhum, né? É, é. Fica difícil, né? Ela, na verdade, o doutor tem que explicar para ela que ela está numa situação complicadíssima, ela está no limbo possessório. Ou seja, ela não tem propriedade e não tem posse. Não dá para trabalhar com possessório, não dá para trabalhar com petitória. Infelizmente, ela caiu no buraco, que é o limbo, né? Limbo possessório. Ah, ouça. Ah. Não, fica difícil. A situação dela é bem complicada. E é bom o doutor falar, porque é um caso ruim. Se o doutor faz alguma coisa, não vai dar em nada, e depois, advogado, porque quem recebe a culpa é sempre o advogado, né? Advogado fez nada, advogado não resolve nada. E o doutor pode ter resolvido 10 casos antes, né? Mas é sempre assim. Então, caso ruim não compensa. É melhor ser sincero e falar, olha, não vale a pena, não tem o que fazer, você está no buraco. Aquele ditado que tudo tem uma saída, não é verdade. No direito, não é. É verdade, é verdade. Que legal, fico muito feliz, muito feliz. Eu agradeço. Agradeço mesmo. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir mesmo. Vou pedir mesmo. Estamos aqui para nos ajudar, viu? Com muito carinho, tá bom? Fica com Deus, tá? Bom falar com você, ver que você tá bem. Sucesso, sempre.